Bom, vamos voltar a esse assunto de teonomia, que fiz um vídeo sobre isso e errei algumas coisas. Quero agradecer a Davi Portela e outros jovens teólogos. Os jovens teólogos estão sempre assim, me vigiando e tendo absoluta certeza das minhas referências. Ajuda, isso ajuda, é bom, essa interação, esse vai e vem. Voltemos, a pergunta foi: o que é teonomia? Teonomia é uma vertente dentro de uma visão pós-milenista. Os pós-milenistas creem que a igreja vai crescer a tal ponto que ela se tornará o fator dominante na sociedade. Isso aconteceu algumas vezes e foi exatamente nesses momentos históricos que houve, digamos, um otimismo exagerado a respeito das perspectivas e uma leitura, creio eu, equivocada das Escrituras a respeito da igreja. Quando os peregrinos chegaram nos Estados Unidos, houve essa doutrina de destino manifesto, onde fundaram cidades baseados nos princípios bíblicos, e a Massachusetts Bay Colony se propôs a ser uma cidade sobre uma colina, sendo assim um farol para todas as nações, um exemplo do que seria assim uma regência cristã civil e também no sentido de governo, né? Os teonomistas creem que tudo deve ser regido pela Bíblia. Não da mesma maneira que o princípio regulador dos puritanos, que afirmam que tudo deve ser medido pela Bíblia. Embora muitos puritanos tenham sido teonomistas, essa teologia de domínio, a ideia é da igreja crescer e dominar a terra antes que Cristo volte. Essa é uma vertente, como já falei, milenista, que afirma, baseado num otimismo, como já falei, equivocado. Os teonomistas, em grande parte, lançam mão até de leis do Velho Testamento e creem que as leis do Velho Testamento devem vigorar num governo civil. O que nós vemos é que existem três vertentes da lei antiga. Existe a lei permanente, que são os 10 mandamentos. Estas leis vigoram para todo o tempo, todo sempre. As leis levíticas civis, que se aplicam ao povo hebraico na terra da Palestina após a sua conquista às mãos de Josué. Essas leis deixaram de vigorar com a vinda de Cristo. Também as leis levíticas no sentido do culto, certos sacrifícios, etc., e proibições de comidas, a rigorosa observância do sábado como um dia sagrado, o próprio sábado, e os sabatistas se estribam muito nessa visão, que, por sinal, muitos teonomistas são sabatistas. Eles afirmam a necessidade de observar o sábado de uma maneira rigorosa e religiosa. Nós vemos no Novo Testamento as próprias palavras de Jesus. Ele redefiniu muito a respeito do sábado, e a partir do livro de Atos vemos a igreja se reunindo no primeiro dia da semana e não no último dia da semana, chamando domingo o dia do Senhor. E a observância do sábado não era no sentido tão rigoroso quanto era tido, tanto que Jesus, muitas vezes, ele violou o sábado na visão dos fariseus e saduceus e escribas, e ele mostrando que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, teonomia está vendo uma pequena um ressurgimento de interesse em teonomia, sim, entre jovens calvinistas que estão
voltando a ler essa literatura, estão abraçando não só um pós-milenismo, como também a necessidade de serem rigorosos. E eu falei que era um movimento judaizante. Eu falei no outro vídeo que nós, inclusive, descartamos. Em parte, é um movimento que tende a judaizar, né? A ser judaizante, no sentido especialmente da observância do sábado. Mas é uma leitura equivocada. Outros milenistas, obviamente, discordam, creem no mandato cultural de Calvino, do envolvimento, de domínio da terra, mas não no sentido de tomar a frente e dominar os governos deste mundo com a lei antiga, a lei levítica. Teonomia é isto. Alguns vão dizer, não, é baseado na graça. Não é bem assim. É baseado na lei do Antigo Testamento e aplica o princípio regulador não somente à igreja, que deve ser aplicado à igreja, de nós vivermos radicalmente redefinidos pela Bíblia, mas também aplica isso a governo civil. E aí nós entramos em problemas muito graves, que não temos muito tempo para tratar, porque esses vídeos, como eu já falei, esses vídeos são pílulas, né? São doses homeopáticas de teologia, prática, Bíblia, e os próprios teonomistas divergem entre si. A teonomia não é uma doutrina monolítica, onde pessoas todas concordam exatamente de como isso seria aplicado. Aliás, em qualquer linha teológica você vai ver muitas nuances diferentes e vertentes diferentes e discussões entre si. Os próprios calvinistas, a grande diferença entre calvinistas e calvinistas, teólogos pactuais e teólogos pactuais, teonomistas e outros, milenistas, os próprios amilenialistas. Existem vários tipos de amilenismo. Então, os que querem que eu faça uma exposição detalhada de teologia, não é esse o canal que serve para isso. Estou procurando apenas dar uma noção geral. Aí vão dizer, não, mas está generalizando. Estudando assim, digamos, a orientação para o leigo que precisa entender o que está em jogo aqui, principalmente. E o fato de nós pensarmos aspectos principais de movimento não quer dizer que estamos generalizando. Quer dizer que nós estamos dando pessoas uma noção de como essa discussão se abre e como ela se conduz.